Primeiramente, olá e sejam todos bem-vindos à nossa pequena aula que abordará sobre o câncer de próstata na disciplina de Princípios Básicos de Oncologia na Universidade Estadual de Roraima, sob a orientação do Dr. Professor Igor Nassi e sobre a apresentação dos discentes João Victor, João Mateus e José Medeiros. Esperamos trazer o assunto da melhor forma possível para todos vocês. Agora, no que tange ao câncer de próstata, vale ressaltar que essa neoplasia é a segunda doença mais frequente em homens no mundo, com cerca de 1,28 milhões de casos em 2020. Dados que foram provindos aí da Organização Mundial da Saúde. No país ao qual vivemos, que é o Brasil, tirando-se os tumores de pele não melanoma, que estão principalmente relacionados ao nosso clima subtropical, o que mais acomete os homens em todas as regiões do país, com cerca de 71.730 novos casos, é o câncer de próstata, de acordo com dados do nosso Ministério da Saúde em conjunto com o INCA em 2022. Esses 71.730 novos casos de câncer de próstata corresponde a 30% dos casos de neoplasias malignas no Brasil. Já no que concerne aos fatores de risco do câncer de próstata, se tem apenas um que está bem estabelecido, que é a idade, visto que aproximadamente 62% dos diagnósticos são em homens com 65 anos ou mais. Isto se dá principalmente por causa do envelhecimento das nossas células e da senilidade, visto que quanto passar do tempo, maior será o número de multiplicação das células. E quanto mais a multiplicação dessas células, como será explicado posteriormente, mais se acumula o número de mutações. E essas mutações podem causar um tipo de neoplasia, e essa neoplasia pode virar uma neoplasia maligna e formar, assim, o câncer de próstata. Outros fatores é o fator genético, étnicos e geográficos. No que concerne aos fatores étnicos e geográficos, eles também são relevantes, tendo-se observado que o câncer de próstata é aproximadamente 2 vezes mais comum em negros em comparação com a presença dessa doença em brancos. A hereditariedade, que tem a base genética, também apresenta seu grau de importância. Por exemplo, se um parente de primeiro grau de um indivíduo apresenta essa neoplasia, o fator de risco é, no mínimo, 2 vezes maior para tal pessoa apresentar esse tipo de doença. O risco aumenta 11 vezes se 2 ou mais indivíduos apresentarem tal doença e se esse indivíduo for parente de primeiro grau dessas pessoas que são feitas a esse tipo de neoplasia. O tabagismo também é fator de risco para o câncer de próstata. Observa-se que tabagistas, em média, têm cerca de 30% a mais de chance de ir a óbito por câncer de próstata, comparado com outras pessoas que é não fumante. Temos também a inflamação. Em pacientes que apresentam prostatites, há uma maior propensão ao desenvolvimento dessa neoplasia, visto que, com o processo de inflamação, são liberadas citocinas, interleucinas, também espécies réticas de oxigênio, como outras substâncias, que podem causar dano ao DNA de tanto das células que serão patológicas para o nosso corpo, como também das células normais do nosso corpo. Eu gerando esse dano nas células normais do nosso corpo, ao DNA dessas células, eu posso causar mudanças nesse DNA, que posteriormente poderão assim gerar uma neoplasia. E por fim, se tem o fator de risco obesidade, que tem relação com o aparecimento de tal doença, mas está principalmente relacionado à mortalidade de indivíduos com esse tipo de câncer. Relacionado principalmente ao hormônio denominado leptina, visto que a literatura diz e relaciona esse hormônio
ao aumento da fatalidade dessa neoplasia maligna, e esse hormônio é encontrado em altas concentrações em obesos. A partir disso, agora iremos entender a histopatologia do câncer de próstata. A próstata é uma glândula que está localizada próxima à parte inicial da uretra masculina, imediatamente anterior ao reto, posição que justifica o exame de toque retal. A próstata mede cerca de 3 cm de comprimento por 4 cm de largura e 2 cm de profundidade, mencionada como o tamanho de uma noz. Essa glândula tem a função de secretar o líquido prostático, que tem um caráter básico, tendo importância para a alcalinização do pH vaginal, melhorar a mobilidade do espermatozoide e também o aspecto leitoso para o sêmen e seu odor característico. Já no conseguinte aos cânceres de próstata, pode-se dividi-los em 2 grupos: os de origem epitelial, que são os adenocarcinomas acinares e não acinares, tendo em vista que adeno quer dizer que é glândula, e como a próstata é uma glândula, então ela recebe esse adeno, esse prefixo, e carcinomas. Carcinomas quer dizer que esse é um câncer epitelial maligno. Eu também tenho os de origem estromal, que é não epitelial. Tudo isso vai ocorrer através de danos ao DNA dessas células, que está diretamente relacionado aos fatores de risco acima mencionados. E com essas alterações epigenéticas, tem-se então células que podem perder o controle do seu ciclo celular por causa do aumento de oncogenes ou diminuição de supressores tumorais, que são proteínas do indivíduo que regulam o ciclo da célula. Com a perda do mesmo, há agora uma divisão fora do normal dessas células mutadas, o que fará aumentar a sua quantidade, como também irá subir o número de mutações na mesma. Com isso, ocorrem vários processos, onde essas células sofrerão o processo de diferenciação celular, podendo chegar até a completa anaplasia, voltando a ser uma célula jovem de tal tecido, com formar normal, núcleos polimórficos e grandes, hipercromiados, entre outras características. Para exemplificar isso, temos os oncogênios e os supressores tumorais. Para exemplificar esses dois conceitos, temos que oncogênios, que são genes que produzem proteínas que influenciarão para que ocorra o ciclo celular. Quando você tem uma mutação, ou você tem uma translocação, como no linfoma de Burkitt, no caso de um vírus, você tem o aumento desses genes nas células. Se você aumenta esses genes, eles como se fosse um acelerador. Oncogênio como se fosse um acelerador de um carro. Se você acelerar demais, se você estiver acelerando muito, é claro que o carro vai andar mais rápido. E a mesma coisa acontece na célula. Se você aumenta o número de oncogenes, mais rápido será o ciclo celular. Não que isso vai ser mais rápido o ciclo celular, mas vai acontecer muitas e muitas vezes o ciclo celular, aumentando o número de células e aumentando o número de mutações, aumentando assim a possibilidade de ocorrer neoplasias. No que tange aos supressores tumorais, é como se eles fossem um freio, eles são um brake. E se eu perco o freio de um carro, ele não irá parar, ele continuará andando. Isso também acontece nas células. Se eu perco meus supressores tumorais por alguma mutação que inibe os mesmos, eu vou perder o controle do meu ciclo celular, permitindo assim que este fique totalmente ativo, sem nenhuma regulação, aumentando o número de mutações e aumentando o número de ciclos, e assim aumentando o número das células, e causando tudo isso que foi dito anteriormente. Os outros processos são assim. Essas células podem sofrer um processo também de transição epitélio-mesenquimal, que elas perdem toda a sua forma, como também as suas proteínas de membrana, principalmente as integrinas. Com essa mudança de integrinas, elas perdem a sua afinidade pelas suas células normais do epitélio e ganham afinidade pelas células do endotélio dos vasos sanguíneos, como também para a parte estromal. E isso ajuda imensamente para que ocorra
o movimento dessas células do tecido ali conjuntivo para dentro do lume sanguíneo, que em conjunto com a imortalidade celular provocada pelo aumento de telomerases, que aumentará os telômeros e não haverá morte das células, como também a angiogênese tumoral, que é provocada pelo próprio tumor, a elevação do sistema imune, também provocada pelo próprio tumor, entre outros fatores, irá permitir que essa neoplasia invada outros tecidos e chegue até o lume de vasos sanguíneos, onde poderá, depois de um tempo, se estabelecer em outro tecido. Esse processo é chamado de metástase, que se caracterizará pela formação de um tumor secundário em uma região diferente do tumor primário. Isso é o ponto-chave para dizer que existe uma neoplasia maligna em um certo indivíduo. O diagnóstico precoce do câncer de próstata é fundamental para o bom prognóstico do caso clínico, tornando possível de tratamento curativo. Dentre métodos diagnósticos que tangem a descoberta do câncer de próstata em sua fase inicial, tem-se como um dos mais importantes ainda sendo o toque retal, já que 80% dos tumores são encontrados na zona periférica da glândula prostática, que, somada à verificação das concentrações de PSA sérico, indicam possível presença de neoplasias prostáticas. Por fim, quando métodos de diagnóstico por imagem, como ressonância magnética ponderada em difusão, exames físicos e histoquímicos, indicam alta probabilidade da presença de câncer de próstata, são realizados exames assim definitivos, para respaldar o início de uma intervenção terapêutica, sendo eles ultrassonografia transretal e biópsia prostática por agulha. A classificação do câncer de próstata segue o sistema TNM de 2002 e pode ter suas primeiras impressões verificadas através do exame de toque retal e cintilografia óssea, a fim de verificar sua extensão. Associado a isso, níveis de PSA também indicam risco de disseminação metastática do câncer, sendo de alto risco quando a concentração ultrapassa 20 nanogramas por ml, sendo avaliada com o estágio de anaplasia que as células do tumor se encontram. Por fim, seu estadiamento é definido através da escala de Gleason, que é determinada da seguinte maneira: Gleason de 2 a 4, aproximadamente 25% de chance do tumor se disseminar para fora da próstata em anos, afetando a sobrevida daquele paciente. Gleason de 5 a 7, aproximadamente 50% de chance de a gente ter essa disseminação, e Gleason de 8 a 10, aproximadamente 75% de chance da disseminação metastática ocorrer. Existem várias formas de tratamento para o câncer de próstata, que podem ser combinadas de acordo com o estágio e as características do tumor. Entre elas eu tenho a observação vigilante. Essa opção é indicada para tumores de baixo risco e consiste em acompanhar de perto o crescimento do tumor sem iniciar nenhum tipo de tratamento imediato. Tenho também, por meio cirúrgico, que no caso é a cirurgia de prostatectomia. Ela é a remoção da próstata através de uma cirurgia. Pode ser realizada com incisão aberta ou por laparoscopia. É uma opção eficaz para tumores localizados. Eu tenho também a radioterapia, que ela utiliza radiação ionizante para destruir as células cancerosas. Pode ser realizada de forma externa ou interna, no caso, a braquioterapia. Eu tenho a terapia hormonal também, que ela utiliza para reduzir a produção de hormônios masculinos que estimulam o crescimento do tumor. Ela pode ser realizada através de administração de medicamentos ou da realização de cirurgia para a retirada dos testículos. Tenho a quimioterapia, utilizada para destruir as células cancerosas através do uso de medicamentos. É uma opção para tumores avançados ou que já se espalharam para outras partes do corpo. Então, cada tratamento tem suas vantagens e desvantagens, claro. E o médico deve avaliar cada indivíduo, cada caso, individualmente para decidir qual a melhor opção para o paciente. Sabendo que o câncer de próstata é uma das principais causas de mortes em homens em todo o mundo, sendo responsável por mais de 1 milhão de casos novos a cada ano, é importante que os homens estejam cientes dos possíveis sintomas, como dor a urinar, dificuldade em urinar e necessidade frequente de urinar, e que sejam examinados regularmente a partir de 50 anos de idade ou antes, se tiver histórico familiar da doença. O diagnóstico precoce é essencial para a eficácia do tratamento, que pode incluir cirurgia, radioterapia, quimioterapia. É importante lembrar que o câncer de próstata pode ser tratado e superado
com sucesso se for detectado a tempo. Então, basicamente, esse foi o nosso trabalho sobre câncer de próstata. Obrigado por assistir até aqui.